Brasília. Vamos dar uma olhadinha no dólar nesse momento. A economia aqui alta de 1,17%, moeda americana valendo R$ 6,07. O mercado começou a semana de novo reagindo ainda a esse anúncio do pacote de gastos feito por parte do governo federal. Daqui a pouco a Juliana Rosa vai trazer informações pra gente. Mas antes, vamos ouvir o que disse o diretor do Banco Central, Gabriel Galípolo, vai ser futuro presidente da instituição. Ele falou hoje, falou de uma expectativa sobre alta de juros. O futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que o cenário econômico atual aponta para uma alta. O atual diretor de política monetária do Banco Central conversou com investidores, com especialistas, pessoas do mercado financeiro mais cedo aqui em São Paulo. Vamos ouvir. Para uma economia que se revela mais dinâmica do que esperava, mais apertada do que esperava, com o mercado de trabalho com desemprego na mínima da série histórica, né? Somado a uma moeda doméstica mais desvalorizada, que isso demande uma política monetária mais contracionista, juros mais altos por mais tempo. Parece relativamente lógico imaginar isso, e é em cima desse movimento que aconteceu ao longo do ano que o Banco Central foi migrando gradativamente de um ciclo de corte para uma pausa e o ciclo de alta de juros que nós iniciamos nas duas últimas reuniões. Gabriel Galípolo também falou sobre a expectativa de cumprir a meta de inflação. Vamos ouvir. O diretor do Banco Central persegue meta. Não tem debate sobre a determinação da meta. Já manifestei essa minha opinião várias vezes e é isso. Para a gente já temos bastante coisa para olhar e se preocupar. O Banco Central tem instrumentos para cumprir essa meta? O Banco Central tem instrumentos para cumprir essa meta. O Banco Central tem instrumentos para cumprir essa meta, com certeza. Esse é um tema página virada, assim, um tema totalmente página virada. Acho que meta é 3, cabe ao Banco Central perseguir a meta. Bom, e ela já está aqui, ao alcance da mão, ó. Juliana Rosa, tudo bem? Tudo bem, Dri. Boa tarde para você, Renan. Boa tarde para você que está aqui entre nós. Bom, Ju, Galípolo falando aí, meta é 3%, não tem discussão sobre mudar a meta e o Banco Central tem que perseguir. O problema é que perseguir essa meta de 3% está ficando cada vez mais difícil. Além do efeito da repercussão difícil, negativa, em relação ao anúncio do corte de gastos, teve nesse final de semana o componente do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçando uma tarifa de importação de até 100% caso países como o Brasil, os integrantes do BRICS, tentem criar uma moeda que de alguma forma seja paralela ao dólar. Negociações entre países que não têm o dólar como moeda, poderia ser nas moedas locais, poderia criar uma outra forma. E aí isso também repercutiu muito mal, né? Pois é. Você vê aí o Galípolo, futuro presidente aí do Banco Central, fazendo um discurso mais preocupado com a inflação. Porque tem exatamente esses dois componentes, Adriana, que é o Trump, que é um componente de estresse, e isso está fazendo o dólar se valorizar não só aqui no Brasil, mas também no resto do mundo. E a questão interna também, que é essa questão fiscal que o Galípolo também traz. Ele fala da questão internacional e fala que as projeções de inflação estão aumentando principalmente por conta do impulso fiscal. Mais do que o fato, na visão ali dele, do que o Brasil está se endividando mais, que é uma questão que já acontece já há muitos anos, desde 2014 praticamente, né? Teve um respiro ali, mas enfim, estruturalmente a gente tem um desequilíbrio fiscal há 10 anos, mas ele fala, a questão principal, na minha visão, é que isso está gerando inflação, né? Ele está colocando ênfase que o governo precisava tirar a lenha dessa fogueira da inflação para contribuir para o trabalho do Banco Central. Tanto é que ele fala sobre manter os juros altos por mais tempo, e a discussão agora para dezembro, que é a última reunião do Banco Central do ano, já nem é mais se vai subir meio ponto ou 0,75 o juro. Já é 0,75 a 1 ponto percentual. Então é muito juro. E aí, Adriana, que a média das previsões estão apontando hoje uma expectativa maior de inflação para esse ano, enfim, já praticamente acabou, mas 4,71 de inflação, 4,40 para o ano que vem, já, né, encostando ali no limite, né, do 4,5, que é a meta de inflação do governo, e uma previsão de mais juros aqui em 12,63, é a previsão média divulgada hoje na pesquisa do Banco Central. Já tem gente falando em juros de 14% no ano que vem. Então, é muito juros.
juro. Isso aí dificulta o crescimento, obviamente, né? Mais inflação, mais juro. Então tem a ver com essas duas coisas. É Trump aí ameaçando os BRICS. O Brasil vai assumir a presidência dos BRICS ano que vem, né? Tem essa discussão de criar uma moeda para facilitar as trocas comerciais, reduzir custos, principalmente a Rússia, mas o Irã também, que tem muita dificuldade de negociar. Então, para eles seria interessante ter uma moeda única, mas o Trump já ameaçando com barreiras protecionistas. Mas, nesse momento, além do Trump, você tem ainda muita repercussão do pacote, né? Que é o tal do pacote que até poderia ter sido mais fraco, mas se não tivesse misturado para poder, na verdade, no fundo, a leitura é que o governo colocou aquela questão da isenção do imposto de renda, ao invés de colocar no projeto separado, que é importante da reforma da renda, misturou para poder camuflar a notícia ruim, que era a notícia impopular, que foi a mudança na regra do reajuste do salário mínimo. O salário mínimo vai ter um reajuste menor no ano que vem. Uma medida impopular. O presidente Lula quis disfarçar essa medida impopular do salário mínimo. Ficou pior, né? E aí a emenda ficou pior que o soneto. Isso está repercutindo ainda muito mal. E o custo disso, né? O preço que isso vai custar também pesa no bolso de todo mundo depois. Exato, se a inflação sobe, todos nós vamos pagar a conta. Então, a tentativa de dar uma notícia ruim acompanhada de uma notícia boa pode se tornar tudo uma notícia ruim. Porque se a inflação sai do controle ou se a gente fica extrapolando a meta de inflação, pesa no bolso de todo mundo, especialmente dos mais pobres. Pareceu mesmo uma ideia de jirico, viu? Porque se tivesse separado, a gente poderia ter tido duas boas notícias, né? Um pacote bem explicado sobre renda e tal. Bem recebido no mercado. Bem recebido, e o outro separado ali sobre corte de gastos, né? Alguém teve uma ideia genial e deu tudo errado. A famosa ideia de jirico. Realmente foi um bom resumo, Ju. Obrigada. Obrigada. Boa semana. Seguimos juntos. Tamo junto. Valeu, Ju. Obrigado. Beijo.